lição 14, né, de hoje. Olha lá que maravilha, né? Quem nunca viu essa cena, nunca viveu, nunca bem próximo, distante, ou mesmo novela ou filme, né? Cena clássica. Então, a nossa Então, aula de hoje... é uma cena rara de se ver. Oi? Isso é uma cena rara. Então. Pois é. Filhos de lares desestruturados, gente. Vamos lá. O alvo da nossa lição é entender o papel dos pais e da igreja na educação dos filhos. Perceber que as falhas educacionais na infância e adolescência podem interferir na vida adulta dos filhos e valorizar a educação cristã no lar e na igreja. Introdução. As escrituras, elas tratam com muita seriedade a questão da educação e da consagração dos filhos ao serviço do Senhor. O insucesso na área disciplinar paternal, associada a filhos rebeldes, sintetiza o caos da família. A combinação do relaxamento dos pais com a rebeldia, a obstinação e a teimosia dos filhos atrai o juízo de Deus contra os lares cristãos. É bem pesado isso, né, gente? Essa introdução logo de cara assim, é bem pesado mesmo, bem... Ó, né? Os filhos, eles são a responsabilidade dos pais, não deve ser transferida. Tem um autor chamado John MacArthur, diz que o próprio Deus deu aos pais a responsabilidade de educar os filhos, não aos professores, nem aos colegas, nem às babás, nem a ninguém que não pertence à família. Portanto, é errado que os pais tentem livrar-se da sua responsabilidade ou transferir a culpa quando as coisas vão mal. Eu trabalho em escola e a gente vê o tempo todo que os pais realmente, muitos deles querem transferir a sua responsabilidade para a escola, tanto na escola pública quanto na privada. E muitas vezes já chegamos a ouvir, quando eu estava na coordenação lá do ProSaber, pais falando: eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Aí você pensa, né? Qual a idade dessa criança, desse filho? Às vezes está no fundo de 8, 9 anos, 12, 13, não sei mais o que faço com meu filho. Essa é uma frase assim que, puxa, se nessa idade ele não sabe o que fazer com o filho, o que vai ser daqui por diante, né? Então, a responsabilidade de educar os filhos é nossa, é bíblico isso. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Oi, Daniel. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. O pastor Edson, ele sempre comentava uma coisa sobre esse salmo. Ele teve dois filhos, né, duas gêmeas que morreram, e teve três em vida, que estão vivos ainda. Então ele falava: eu já enchi a minha aljava, porque a aljava diz que cabia cinco flechas, né? Ele fala: já enchi o meu, né? Não precisa de mais filhos. Encham vocês as suas aljavas. Mas aqui está falando, né, que Deus é que tem que edificar a casa. Se não adianta a gente trabalhar, se matar, é Deus que tem que estar no controle. Isso é o que a palavra de Deus diz, né? E diz também que os filhos, eles são herança. O que é uma herança? É uma coisa boa, é uma coisa preciosa, né? Que a gente tem que cuidar com muito zelo, com muito carinho e responsabilidade. Aí a gente vê alguns maus exemplos bíblicos, né? Tragédia no lar de Eli. Quem é que pode me falar por que a casa de Eli viveu uma tragédia ou viveu, né, já no passado? Quem conhece a história lá do sacerdote Eli? Basicamente, ele foi um homem que tinha muita dificuldade em disciplinar seus filhos, mesmo sabendo de todas as coisas indevidas que eles faziam. E tinha um agravante na história de Eli: ele era um sacerdote. Então, se os filhos de um israelita comum já deveriam ser exemplo, imagina os filhos de um sacerdote que um dia seriam sacerdotes também. Por conta disso, chegou uma hora em que Deus falou: chega, e tirou esses filhos de Eli da terra para até mesmo para preservar o sacerdócio, para preservar o templo como um todo.
Isso. Então, Eli é um clássico mau exemplo bíblico. Então, aqui, como a Letícia falou, se a gente ler esses textos aí, nós vamos ver, acho que até o pastor Grava, numa das mensagens aí, não sei de que domingo, ele comentou alguma coisa, leu alguma coisa disso, não sei se foi ele ou outro pastor, mas que eles iam lá no templo, né, e queriam a carne que primeiro deveria ser oferecida a Deus, e eles queriam daquele jeito, e o pai não falava nada, né? O pai não repreendeu. Então, isso chegou no ponto que Deus realmente fez o que ela falou e que está escrito nesses textos aí, né? Então, houve uma tragédia nesse lar, por quê? Por falta de controle, né? De dar limite para os filhos, de correção desses filhos. Aí a gente também tem as desventuras da casa de Davi. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus? E teve desventura da casa dele? Que a gente conhece, né? O texto aí é bem grande, né? Os textos. Tem algum só que a gente tem aqui. Alguém leia 2 Samuel 13, 11 e 12. Quem vai ler esse? Que eu já faço outro. Eu leio, Segundo, Tânia. tá, o Nilson, então, lê o segundo Samuel 11, 13, 11 e 12. E depois o 28 e 29, Nilson. É tudo da mesma história. Outra pessoa leia 2 Samuel 16, 22. Bruna, você lê? Ah, o Daniel. E Letícia, você fica com o Primeiro Reis? Qual capítulo de Primeiro Reis? Primeiro Reis, você vai ler o capítulo 1, versículos 5 e 6, e depois o capítulo 2, 24 e 25. Tânia, Oi. desculpe. O meu é o 2 Samuel, é esse que está na tela, capítulo 11 a 17? Não, 16, 22. Tá bom. Nesses capítulos é que se encontra a história lá dos filhos dele, né? Mas é muita coisa, 11 até o 17, dá 6 capítulos. Então, eu pensei em algum só que mostra, assim, bem o que a gente tem que ver nessa aula. Então, é primeiro, 2 Samuel 16, 22, só que você vai ler. Podemos começar? Tânia, Sim. Tá. 2 Samuel 11, aliás, 2 Samuel 13. 11, aliás, Não, desculpa, 13, 13, né? Opa, um pouquinho só. 11, 2 Samuel. 12. Não vai ler todo, só 11, 12, 28 e 29. Tá. Então, 2 Samuel 13, versículo 11. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça essa violência, não faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. 28 e 29, né? É isso, Tânia. 28. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Tânia, a gente se confundiu aqui. Qual que é o capítulo de 2 Samuel? acho que travou aí. Você lembra qual que era, Nilson? Ai, meu Deus, eu não lembro, ela falou muito. Ô, Tânia, Não? a gente perdeu aqui. Você pode repetir, por favor, qual que é o 22. capítulo? Pode ler? É 16, 22. 16, 22 é o versículo. 16, 22. Mas qual que é o capítulo, Tânia? Capítulo 16, versículo 22. Ah, ok. 16. Tá ótimo, obrigada. Estão ouvindo? 16. Agora sim. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali na frente de todos, ele teve relações com as concubinas de seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel deram eram rígidos quanto a se fossem a própria palavra de Deus.
Tanto Davi como Absalão o seguiam. E agora, 1 Reis. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. No capítulo 2, eu leio qual versículo? 24 e 25. Perfeito. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de modo que morreu. Olha aí, né, gente? Quanta desventura. A gente só pensou alguns versículos e aí quanta desgraça, né? Filho que violenta a mãe ou a irmã, é outro filho que mata esse irmão por conta disso, porque Davi não fez nada. É esse próprio que matou o irmão, Absalão, deita-se com as concubinas do pai, que não podia. E aí o que a Letícia leu por último a respeito de Salomão e Adonias. Adonias eram filhos e ele se proclamou rei, sendo que não era ele na linha de sucessão, era o Salomão, né? Veja quanta desventura que era ser, né, que a gente tem na Bíblia. Quando não há correção, quando não se põe limite, olha o que pode dar, né? Morte, tanta coisa errada, quanta coisa ruim nessa família. Aí a gente também tem na casa de Gileade, mais um exemplo, Juízes 11, 1 a 3. Eu vou ler para vocês. Estão me ouvindo bem? Então? Agora sim. Sim. Ah, tá. Deu uma congelada? Picotou um pouco sua voz, mas parece que agora tá bom. Ah, tá. Aqui vai aparecer uma mensagem que a internet está instável. A igreja, hein, gente? 11, capítulo 11, 1 a 3. Diz assim, ó. Jefité era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefité, dizendo: Você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Então também na casa de Gileade, né, houve essa questão aí, né, de filhos expulsarem o irmão e o irmão lá acabar se envolvendo com quem não presta. Então esses são só alguns maus exemplos que a gente tem na Bíblia que mostram que quando não há correção, quando não há a disciplina, as coisas vão muito mal. Aí o Provérbios, né, a gente lê Provérbios, tem muitos versículos que falam muito da disciplina, e um deles é esse, né? Quem se nega a castigar seu filho, não o ama, e quem o ama não hesita em discipliná-lo. Depois a gente vai ver a experiência prática de vocês aí, vamos continuar aqui. Teoricamente, o período que nós vivemos é chamado de pós-moderno, cujas características são hedonismo, né? A gente vê que o prazer acima de tudo, relativismo, a moral, a verdade são relativas, não existe aquele absoluto. Pluralismo, né? Tendência a qualquer custo, tolerância a qualquer custo. Pragmatismo, os fins justificam os meios. Secularismo, que é a rejeição da religiosidade e da atuação da igreja na sociedade. Liberalismo, né? Uma liberdade sem limites. E antropocentrismo, homem e não Deus é o centro de todas as coisas. Então, aqueles exemplos a gente viu num tempo muito passado, né, que os pais deveriam ter pelo menos ali a disciplina dos filhos. E hoje, né, passado tanto tempo, a gente tem esse cenário aí que ainda agrava muito mais essa situação. Então, para a gente fazer com que o filho seja delinquente nos dias de hoje, o que pode fazer? É dar tudo o que ele pede, satisfazer todos os caprichos e vontades dele.
Não diga nunca não para o seu filho, ele vai ser um delinquente. Ria quando ele fizer ou disser coisas feias. Ignore as malcriações. Às vezes, os pais, para não ficar naquele embate, confrontando, deixa, ignora. Só que isso você vai tornar um menino delinquente ou uma menina. Falte à igreja com frequência e não leve as programações para a idade dele. Nunca use a palavra pecado, nem apresente Jesus como Salvador. Faça tudo por ele. Guardar brinquedos, arrumar o quarto, resolver os deveres escolares. Eu também, como professora lá, vi muito isso, né? O filho esquecia o trabalho. Aí, posso ligar para o meu pai? Posso ligar para minha mãe? Trazer? Aí vem mamãe, traz, vem papai, traz. E isso muitas vezes. Esqueceu o livro, vai ficar para fora. Então, não deixar o filho arcar com a responsabilidade. Porque se um dia ele levasse prejuízo, com certeza ele ia aprender. Mas não, os pais ali não, fazendo tudo por ele. Deixe assistir o que quiser na TV e navegar onde quiser na internet. Dê o dinheiro que ele pedir, não faça trabalhar para merecer. Jamais diga não. Se disser, depois volte atrás e permita. Isso também acontece bastante porque os pais chegam uma hora que ficam tão injuriados e cansados que acabam, tá bom, vai, né? E aí volta atrás. Brigue e discuta na frente dele e não corrige, nunca o castigue. Fazendo essas 10 coisas, com certeza teremos um filho ou uma filha delinquente, né? Que vai ser bem difícil de consertar, embora não seja impossível, né? Desde que essa pessoa se submeta a Deus, mas vai ser bem difícil de ser consertado no futuro. A família cristã e os desafios da pós-modernidade, né? Como é que a gente supera esses desafios para a família cristã nos dias de hoje? Então, aqui tem algumas coisas, né, que a gente vai ver. O lar cristão é a expressão mais básica do corpo de Cristo e, portanto, é uma instituição civil arraigada na criação. Então, foi no Jardim do Éden que Deus fez a família, né, proporcionou lá, uma instituição sagrada arraigada na redenção. Por meio da família, né, as crianças, elas podem ser redimidas, porque ali vai se falar de Jesus, vai se levar à salvação. O que precisamos fazer é retornar aos princípios bíblicos para a educação de nossos filhos. Os pais não precisam de novos programas embalados em papel de presente de psicologia. Eles precisam aplicar e obedecer alguns princípios que estão claramente expostos na palavra de Deus para os pais. Acho que você já deve ter recebido alguma coisa assim. Fui do tempo que, né, a psicóloga era o cinto, era a varinha, né? Aí fala algumas coisas de tudo que era do passado para mostrar que hoje é tudo diferente. Então, a gente não precisa de nada novo. A gente só precisa manter aquilo que a palavra de Deus fala. E o que ela fala? A gente vai ver daqui a pouco. O ensino e a educação importantes vêm de casa. E para os pais ensinarem seus filhos de acordo com os preceitos de Deus, eles têm que o quê? Ouvir, né, guardar os mandamentos no coração através do estudo regular da Bíblia. Se os pais ensinam ali, né, todo dia a palavra de Deus, essa palavra vai ficar no coração do filho, não tem como. Pode ser até que no meio do caminho ele se desvie, como a gente ouve muitos testemunhos, mas aquilo vai estar lá e ele vai voltar. Obedecer, né, ensinar esses filhos a obedecer, e nós também, como pais, estarmos empenhados em cumprir os mandamentos de Deus, aquilo que ele nos diz para falar para os nossos filhos, né? Amar a Deus de todo o coração, toda a alma e com todas as forças, e ensinar diligentemente, repetidamente, naturalmente e pessoalmente. Então, aquele texto que diz lá em Deuteronômio, né, ensina andando, levantando, em todo o tempo, isso é o que a gente tem que fazer mesmo. Os filhos, eles são como sementes, né? Eles vão dar frutos. Então, como é que eu vou regar essa semente? A semente precisa de sol, precisa de água, precisa do fertilizante, do adubo, né? E os nossos filhos também precisam de coisas que o levem a ser aquilo que Deus quer que ele seja, né? Criar filho não é um processo democrático. Hoje em dia, a gente também vê pais que passaram por um período de muita privação, que foram muito, assim, tolhidos, né? Tiveram uma educação muito rígida, acaba fazendo essa questão de democracia. Então, vamos combinar, vamos conversar.
E aqui está falando, né, que a gente tem que educar os filhos, né? Eles são como flechas na mão de um homem poderoso. Então, flecha é aquilo que você atira. Então, você manda. É lógico que você vai ouvir, às vezes, os seus filhos, mas não que tudo você vai democratizar e vai ver o que ele quer, porque ele ainda não tem condição de saber. Ele está ali em processo. Quando ele for um adulto, aí é diferente. Ele já ouviu, aí ele vai ter condição de fazer as coisas conforme ele achar que devem ser feitas. Mas enquanto ele é criança, educar filhos não é democrático. É uma coisa que tem que ser feita e pronto. Os pais devem impor limites aos filhos. Estabelecer limites para os filhos é necessário e saudável. Como escreveu alguém, nunca se ouviu falar que crianças tenham adoecido porque lhes foi negado um brinquedo novo ou outra coisa qualquer. Isso é verdade, né? Nós mesmos, eu sou mais velha que vocês, passei por muita privação e nem por isso eu morri. Tive uma educação bem rígida e estou aqui, né? Então, nada de democracia, colocar limite, né? Até agora, alguém quer falar alguma coisa, pode falar. Quem tem filho aí, pode se manifestar. Tânia, Oi. uma coisa que eu também percebo que prejudica muito os filhos é se tiver desunião entre o pai e a mãe no casamento, né? Eu digo isso porque, assim, meus pais, eles foram casados até o fim da vida do meu pai, e mesmo com o meu pai tendo vários comportamentos ruins, isso não passou para mim e para os meus irmãos, né? A gente não tem esses mesmos comportamentos que meu pai tinha, e inclusive ele mesmo reforçou para que a gente não tivesse. Já ele, inclusive a raiz desses comportamentos ruins estava nisso, os meus avós se separaram quando ele tinha 8 anos de idade. E a gente via que muitas das coisas que ele aprontava ou que ele agia de uma forma impulsiva e sempre de maneira muito orgulhosa, era justamente porque quando os meus avós se divorciaram, ele ficou em casa de parente, ele ficou vagando, quase uma criança jogada, assim, sabe? Então eu vejo que educar os filhos é importante, mas uma coisa que é fundamental é que os pais tenham união, comunhão, até para que os filhos não manipulem um pai contra a mãe e vice-versa, né? Como muitas vezes as crianças fazem para conseguirem coisas. Isso mesmo, Letícia. Não está na lição, porque eu costumo ter a base aqui e colocar outras coisas, mas eu não pus isso, mas você está correta. Isso tudo que está se falando pressupõe que o pai e a mãe estejam ali de comum acordo. Porque realmente, se o pai falar não e a mãe falar sim, já viu no que vai dar, né? Ou vice-versa. Então, realmente tem que ter essa comunhão, essa união, tem que estar ali os dois, eles precisam perceber que os dois estão fechados, porque a gente vê muitas vezes que o pai fala não, aí ele vai para o lado da mãe, né? Mãe, com aquele olho, né, caído lá, puxando aquela cara de coitado, e aí a mãe fica com dó e faz, ou vice-versa. Isso também vai tornar uma criança problemática. Tá correto isso daí. Então, pai e mãe têm que estar ali unidos naquilo que eles querem para os seus filhos. Bruna, Daniel, quer falar alguma coisa? Nilson? Por enquanto não, Tânia. Tá. Nilson, tá Então, fechado o microfone. Desculpa. Eu vi que você estava falando. Será que é com a gente? Vocês estão me ouvindo aí? Agora sim. Então, isso que a Letícia falou é importante, eu já li a respeito, né, que filhos que têm lares aí onde há muita desavença, muito desacordo, eles crescem sem uma estrutura, né, uma boa estrutura. O casal sempre vai ter algum desacordo, mas uma coisa que eu sempre comento com minha esposa, olha, se você discordar de mim, jamais me contrarie na frente do nosso filho. A gente conversa entre nós e aí a gente resolve. Mas, sabe, eu não vou contrariar o que você está falando, mesmo que eu, a princípio, talvez não concorde na frente dele. Né? A gente precisa estar no mesmo barco. Então, só acrescentando, isso é importante. Vão haver desacordos, mas é muito importante que esse desacordo ou esse ajuste seja feito a sós, com o casal. Né? Nunca na frente dos filhos. Sim, né? sim, com certeza. Que aí vai virar, né? Essa questão de manipulação cresce mesmo. Opa, eu sei que aqui tem desordem, eu posso manipular um e outro, né? Então a gente encontra aqui umas barreiras no relacionamento entre pais e filhos, né? O que pode acontecer muitas vezes que
dá essa barreira? Minimiza ou distorce a essência dos aspectos espirituais. Então, não leva a sério essa questão da espiritualidade na casa. Minimiza, se orou bem, se não orou bem, se vai no culto, ele não quer que tenha um aniversário, fica distorcendo também, né, os aspectos espirituais, isso vai criar barreiras lá na frente, não tenha dúvida. Quando o lar é instável, né, isso que vocês falaram, quando um pende mais para o lado, não há acordo ou brigam na frente dos filhos, isso daí com certeza vai criar barreiras. Abusos psicológicos, né, muitas vezes os pais procuram agir corretamente, mas assim com um rigor muito grande e às vezes até trazendo essa questão do abuso psicológico. A criança, ela tem que ser tratada conforme o jeito que ela é. Se ela é uma criança mais danada, então ela precisa de um tipo de disciplina. Se ela é outra, né, que não é tanto, ela tem outra disciplina. Tânia? Ela caiu, pessoal? Caiu. E deu uma travadinha lá. Pessoal, acho que a net dela, bom dia. Bom dia, Márcia. Acho que ela caiu, hein? Peraí, deixa eu ver. Márcia, muito bom o texto lá, viu? Obrigado por compartilhar. Ah, imagine. Foi bom, né? Boa Muito para bom. Depois, reflexão. eu havia falado com a Tânia, até depois eu tinha pedido autorização para ela para compartilhar algumas coisas, depois eu vou colocar no grupo. Saiu, né, gente? Não sei o que Ô, aconteceu. Tânia, voltou. Saí ela de volta. Então, caiu, não sei por quê. O que aconteceu aqui? Então, vamos lá, voltando. Onde a gente estava. Share. A gente vai... Voltou para o começo aqui. Ai, não. Pode voltar. Aqui que a gente estava. Eu estava falando dos abusos psicológicos, né? Vocês ouviram o exemplo das minhas duas filhas? Chegou a ouvir? Não. Não. O exemplo a gente não pegou, Tânia. Ah, tá. Então, eu falei que eu tenho duas filhas, uma de 24, que a gente só olhava para ela e falava, não, tá errado, ela já chorava. Então, não precisava nem da disciplina, né, da correção. Só se, assim, uma ou outra vez, mas na maioria das vezes, 90% das vezes, só de falar ela já recuava. A mais nova, não. A mais nova, você estava ali falando, punha de castigo, estava disciplinando e a menina estava fazendo na tua frente. Então, deu outro tipo de trabalho. Se eu resolvesse ficar em cima da mais velha ali, massacrando, seria um abuso psicológico, porque ela não precisava de tanto. Só de falar, de mostrar, ela já se corrigia, né? Já entendia que tinha feito errado. Então, muitos pais também, às vezes, cometem esse abuso psicológico e gera no futuro barreira de relacionamento também. Necessidades não satisfeitas. Essas necessidades são aquelas básicas, né? Nós até vimos numa aula lá da pirâmide de Glasgow, né? Que falava dessas necessidades. Então, a educação, a saúde, a alimentação, o emocional também, né? Entender o que ele está passando, conversar. Então, essas necessidades, se não forem satisfeitas, vai gerar barreiras lá na frente entre pais e filhos. Então, a gente tem que entender que os valores espirituais, para nós que somos cristãos, é fundamental, é essencial, não dá para abrir mão. Você teve filho, já consagra na gravidez, já consagra, e desde que ele nascer, bebê, é ali no tempo todo, ensinando, cantando louvores, história bíblica, é Bíblia de criança, e vai nessa toada, ensinando os valores espirituais, porque isso vai ficando arraigado. Se não fosse assim, a palavra de Deus não ia falar para a gente ensinar o menino, né, no caminho que ele está andando. Então, o menino, a criança, desde cedo, ele precisa ser ensinado. Falar sobre o pecado, né, as consequências do pecado, falar dessa questão de arrependimento, de perdão. Então, é no dia a dia... Travou, Tânia. Oi, travou? Tânia? Eita. Oi. Para mim tá normal. Para mim tá normal. A internet hoje, gente, tá instável, né? Apesar que o meu aqui não foi internet.
pelo Agora, computador, eu estou pelo celular. Tânia, voltou? oi, eu estou falando. Vocês estão me ouvindo? Não, não estava ouvindo, travou para nós, Sim. não sei para eles, para mim travou. Para mim não Aqui, travou. aqui continua normal. Pode Tá. ser a Então sua, Márcia. Então tá. vai. Estudou. Então, a gente tem que falar sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, né? Falar sobre arrependimento, quando tem irmãos, né? Fazer com que eles vivenciem isso, porque entre irmãos é muito comum haver brigas, né? Então, tem que buscar o perdão, tem que se arrepender do que fez de errado, tem que falar sobre isso o tempo todo, né? O pecado sempre vai trazer consequências ruins, e a obediência a Deus sempre vai resultar em vida eterna. Então, a gente tem que estar falando com os nossos filhos sobre o que é errado, as consequências desse erro, e que ele tem que se voltar para Deus, né? Se arrependendo para adquirir o perdão. Então, falar sobre a obra de Cristo também na cruz, desde cedo ele precisa entender que ele é pecador, que Jesus morreu na cruz para salvar, lógico que numa linguagem que consiga entender, mas isso tem que ficar ali incutido, sabe? Como se fosse lavagem cerebral, né? O termo lavagem cerebral não se aplica aqui porque não é uma coisa que a gente faz, não é errado, ruim, que vai, né, desnortear a criança. Pelo contrário, nós vamos ensinar, vai ficar ali na cabecinha dela, no coração, para que seja depois normal isso ela viver. Orar com os filhos, né? Isso é importante em todo o tempo, quando vai dormir, na hora da refeição, se ele estiver com algum problema, orar com ele e pedir, também solicitar que ele ore, né? Porque ele vai crescendo achando isso muito normal, não vai ser nada de outro mundo. Ler a Bíblia, né? Para os filhos e com os filhos, e levar os filhos para o culto e louvar a Deus juntos. Então, são coisas básicas que a gente tem que fazer. A palavra, por isso que lá tinha um slide que falava, não precisa de grandes coisas presentes embalados. É o básico, é no dia a dia você ensinar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar do pecado, da consequência do pecado, do perdão, e é lógico, dar limite para eles, procurar entender o que ele vive, sair junto com ele, dar presença, né? A criança precisa muito da atenção dos filhos, então são coisas assim praticamente básicas que a gente tem que fazer. E talvez fazendo tudo isso lá na frente pode ser que dê algum BO, mas essas coisas foram ensinadas, estão no coração dessa criança. Então ela vai voltar, ela vai cair em si. A gente tem o testemunho do próprio pastor Abner, né, que disse que da adolescência ele se desviou, se envolveu com coisas erradas, mas olha aí, ele está na presença de Deus e é uma bênção. Então, se a gente fizer isso bem feito, até o final da vida dessa criança, ele vai ter isso no coração. Existe também uma questão, né? Cada criança ela vai receber as coisas de um jeito, porque existe a personalidade dela, o temperamento dela. Então, às vezes, você ensina, fala a mesma coisa para os dois filhos e um deles não recebe aquilo da mesma forma. Então, eu tenho esse exemplo em casa, né? Eu procurei com as minhas filhas até os 14 anos, todos os dias. Eu orava com elas à noite, lia uma palavra de Deus, lia uma história Tem um livro chamado Heróis da Fé, então sempre lia com elas todas as noites e orava e sempre ensinando. Em casa tinha isso, elas estudaram no Colégio Pro Saber, que do infantil até o 9º ano é Palavra de Deus todas as aulas, né? Sempre procuro um link com a Palavra de Deus para o assunto que está estudando, matemática, geografia, todos os assuntos. E vinha à igreja. Então, você olha assim, não tem como errar. Foi em casa, foi na escola e foi na igreja. Só que a minha filha mais velha hoje está meio, assim, como eu poderia dizer, ela está meio fria na fé. Então, ela começou a namorar com um rapaz aí com 18 anos, namora até hoje, e a coisa foi assim, né, mudando. Mas eu tenho certeza que os princípios estão lá. Uma hora ela vai voltar. Então, eu fiz, né, teórico, assim, segui a cartilha, orei, ensinei quando estava no carro, quando estava em todo lugar. Fiz todas essas coisas. Eu creio que está lá no coração dela. Ela entregou a vida dela para Jesus, ela atuou aqui na igreja, né, com os adolescentes, mas agora ela está passando por esse momento que eu não fico feliz com isso, mas é o que ela está vivendo. A escolha dela, né? Mas eu creio que um dia Deus vai tocar no coração dela e ela vai voltar a ser o que ela era. Então, a gente tem essas orientações da Bíblia
para fazer com os nossos filhos. Então, se está falando para fazer, vamos fazer, porque eles são a nossa joia preciosa, né? Precisa do nosso carinho, da nossa educação. E a igreja, né? Tem gente que traz os filhos, a Márcia, se está aí, a Márcia caiu, mas ela Oi, deve Tânia, ter... eu Ah, você estou está aqui. aí? Eu estou Tá. sim, é que está meio ruim aqui. Ah, tá. Eu gostaria de Essa... pegar até... Oi, posso falar, Pode Tânia? falar, pode. Ah, tá. Esse exemplo que a Tânia trouxe das filhas, né? Que lindo, né? Ver ela falar isso, que é isso mesmo, né? A importância dos pais serem os exemplos, né, para essas crianças. E eu lembro realmente eu coloquei na minha mente uma tabelinha, né, que foi até uma das aulas tida com o pastor Abner, né, que diz que o muito controle, né, e muito afeto vai resultar numa relação aí saudável, né, muito controle, daí em outro, muito controle, pouco afeto, autoritarismo, que é o que nós vivemos lá, nós não, porque eu não sou do ano 50, tá, gente? Mas quem é do ano 50 viveu muito isso, né? Aquela questão do pai diz, você tem que me obedecer, você tem que isso, você tem que aquilo. Então, muito controle, pouco afeto, autoritarismo, muito afeto, pouco controle, que muitas vezes vemos isso, é permissividade. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, olhar para isso. E pouco controle, pouco afeto, né? É negligência mesmo, certo? Então, quando a Tânia traz esse exemplo, belíssimo, não é? Porque lembra que nós, em algumas aulas, falamos aqui sobre essa questão dos nãos, das frustrações, de não saber lidar com os nãos, e a nossa vida pautada no Senhor, ela vai levar uma vida bonita, alegre, porque nós vamos para a palavra, vamos para o Senhor e vamos saber lidar com esses nãos, com essas coisas que nos acontecem, que é o que nós estamos estudando, que são os conflitos que vivemos diariamente no decorrer da nossa vida. Então, é belíssimo, muito bom, né? Isso que a Tânia traz, né? A palavra foi plantada, foi feita, ainda que lá na frente, né? Quantos a gente vê e fala, puxa, mas estava assim, de repente aconteceu assim, por que será? Né? Não temos que ter culpa, né? Porque foi feito, né? A pessoa se torna adulta, às vezes leva outro caminho, mas os pais podem dormir tranquilo, porque foi feito, eu fiz o que o Senhor pediu para fazer. E a palavra nunca se perde, né? É que a Tânia trouxe, está lá, está guardadinho, né? Então, eu quis só trazer isso, porque é importante, né? Porque às vezes nós vemos muito afeto também, muito afeto, mas pouco controle, e que vai dar nessa permissividade e também essa questão da negligência que tem também, né? O pouco controle, o pouco afeto, tem tudo pouco, né? Então, vai cair na negligência. Então, temos que observar isso pautado na palavra do Senhor. Belíssima. Obrigada, Tânia. Obrigada a você, Márcia. Perfeita essa colocação. O pastor Abner trouxe mesmo quando ele deu a aula para a gente, e eu nem lembrei de trazer, mas você foi ali, ó, certeira. É isso mesmo, coloca até no grupo essa tabelinha, porque ela é importante. Com certeza, é isso mesmo. Quem ia falar alguma coisa, Bruna? Tânia. Na verdade, eu queria agradecer a Márcia por essa colaboração que ela fez agora, porque eu acho que veio de encontro com algo que eu estava ouvindo toda a aula, disse que não queria falar nada, porque eu estava tentando absorver tudo até o final, mas tinha algo realmente que me incomodava, né, concordo com tudo que foi colocado, mas tinha algo que estava me cutucando, que é justamente isso que ela colocou. Porque, por exemplo, naqueles 10 passos para tornar um filho um delinquente, ali tem todas as coisas da questão da disciplina, do como a gente colocar isso na disciplina, mas tem pouco sobre essa questão do afeto, né? E é justamente olhando aquela tabela, ok, você pode tornar um filho delinquente fazendo tudo aquilo, mas ali não fala nada sobre a questão de ouvir teu próprio filho, de estar, né, de demonstrar afeto, de demonstrar para ele que ele pode confiar afetivamente nos pais que estão ali do lado, porque se os pais não tiverem essa questão também do afeto, né, de que toda essa disciplina está vindo pelo amor, não pelo castigo, não pela seguir os 10 passos só por seguir, isso eu não acho que vai também trazer nada produtivo.
né? Até aquela questão do processo de educar que não é democrático, eu entendo também, mas sempre baseado no amor primeiro. Quando eu defino algo para o meu filho que ele tem que fazer, isso vai ser baseado nos preceitos bíblicos, porque eu sei que é bom para ele. Então, por que eu faço meu filho tomar banho todo dia? Ou por que eu faço ele se alimentar em determinado horário? Eu não deixo ele comer doce o tempo todo? Ou qualquer outra coisa. Tudo isso está baseado no amor que eu sinto por ele, que eu sei que isso é bom. Mas se for somente pela regra, né, eu não acredito que isso vai trazer algo bom para ele. Então, essa questão do afeto que a Márcia colocou agora foi ótima, é justamente isso, porque eu vivi isso, eu não pessoalmente, mas na minha família, de um relacionamento da minha irmã com filhos. Esse marido não era exemplo, ele não educava pelo amor. E quando ele começou a ir para a igreja, ele entendeu que ele seria o sacerdote do lar e ele começou a aplicar as regras somente por aplicar, mas não sendo exemplo e não trazendo amor para os filhos. O resultado também não foi bom. Então, eu acho que a regra por si mesmo, só a regra para tentar disciplinar, para mostrar poder, gera essa outra questão do autoritarismo que eu acho que traz tantos delinquentes que a gente vê hoje, pessoas que não confiam nos pais e buscam fora no mundo, às vezes, alguém para serem ouvidos. Então, isso aí. Posso falar um pouquinho também sobre essa questão do autoritarismo? Pode. Eu vejo que essa questão do autoritarismo, pelo menos assim, nas pessoas que eu vi ao meu redor, ela vai ter impacto não tanto em formar uma pessoa com desvio de caráter, né? Especialmente se for um autorismo motivado, mas com falhas nos exemplos. Eu acho que vai ter muito impacto na relação da pessoa com ela mesma. Por que eu digo isso? O meu pai era um pai muito autoritário. Eu não convivi com ele, meu pai faleceu antes de eu completar 4 anos, mas o meu irmão e a minha irmã tiveram uma boa convivência com ele, né? Quando ele faleceu, a minha irmã tinha 21, meu irmão tinha 19. E aí o que acontece? Principalmente com o meu irmão, o meu pai pegava muito no pé, mas muito mesmo. Era coisa de assim, o garoto não podia nem sentar de um jeito X, ele tinha que sentar de um jeito Y. Tinha que andar assim, tinha que falar assado, ele controlava o meu irmão. E aí o resultado disso é que o meu irmão é um cara que tem muito caráter, é uma pessoa muito bacana. Vixe, Letícia caiu. Estão ouvindo ela? Não mais. Caiu. É uma pessoa... Agora vocês me ouvem? Agora sim. Agora sim. Você falou do seu irmão que ele tem um caráter. Ele é muito bacana, aí caiu aí. Isso, ele é uma pessoa muito bacana, mesmo não sendo cristão, né? Uma pessoa exemplar em muita coisa, mas ele também tem muitos problemas com ele mesmo, no sentido de, assim, ser uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa extremamente insegura, porque de tanto ser repreendido, ele ficou uma pessoa introvertida ao extremo, né? Então entra muito na questão do abuso psicológico que a Tânia falou. Meu irmão não era uma criança que precisava de uma repreensão tão incisiva. A minha irmã também não, mas a minha irmã soube administrar melhor essa questão, né? Mas com o meu irmão, a relação dele e do meu pai foi bem conturbada justamente por um excesso de autoridade. Perfeito. Obrigada pela colaboração. Posso só fazer um comentário bem rapidinho também? Pode. Olha só, pegando isso que a Tânia falou, que a Márcia falou, que a Bruna falou e que a Letícia acabou de falar, eu acho que... fazer um apanhado. Não, assim, eu me lembro o seguinte, eu também tive um pai bem autoritário, enfim, né, como vocês falaram aí, enfim, mas né, eu consegui ter bastante consciência disso, claro que isso me prejudicou, mas enfim, a gente vai corrigindo ao longo do tempo. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, para sermos pais, temos que ser bons líderes. E quando eu penso na palavra líder, o primeiro cargo de gerente que eu tive, eu me desesperei, porque eu falei, nossa, eu sempre quis um cargo de gestor, mas agora eu estou morrendo de medo, porque eu não sei o que fazer. E eu lembro que na época eu comprei aquele livro, O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança. É fantástico esse livro. E esse livro, todo ele é baseado na liderança de Jesus Cristo. Então, eu acho que, só para finalizar, a gente tem que ser líderes, mas seguindo o exemplo de Jesus. Como Jesus foi um líder? Ele serviu. Ele foi justo, ele serviu, ele amou primeiro, mas ele nunca deixou de ser justo, de seguir a justiça e ser rígido, mas rígido com amor, né? Então, eu acho que para sermos bons pais,
a gente precisa, em primeiro lugar, servir, mas sempre com base na autoridade. Travou, gente, é só o meu. Para mim não salvou, não travou, não. Nem para mim. Então, aqueles 10 passos para tornar um filho delinquente, Bruna, o que fala ali é o que não fazer, né? Então, se a pessoa faz aquilo, faz, acaba tornando delinquente. Mas, no sentido lado democrático, é o que eu falei, pode ouvir o filho, não vai, você tem que fazer, porque a foto mostra, né, aquela coisa autoritária assim, mas é lógico que você vai sempre ouvir seu filho. Então, tem coisas que não dá para negociar, tem que tomar banho, eu não quero tomar banho, eu não gosto, não tem outra coisa, não tem democracia. Então, tem coisas que a gente tem que impor, e tem coisas que dá para conversar, né? Não vai ser errado, você não vai ser rebaixado, não vai perder autoridade, porque conversou, porque ouviu o filho, de repente, puxa, o que ele está falando, dá para a gente mudar, não precisa ser do jeito que eu estou querendo, não vai ferir o princípio bíblico, não vai, né? Então, uma coisa assim, a gente não pode olhar tudo com rigidez, tem que ter essa parte emocional também. Agora, não pode também aquela pessoa que dá todo o carinho, todo o amor, como disse a tabelinha, né? Aí vai acabar sendo negligente. Agora, para essa... Desculpa, eu vou só finalizar, mas é muito rápido. O meu comentário da questão da lista, né, de tornar um filho delinquente daquela imagem, não era de forma alguma uma reclamação. Eu concordo com todos os passos, mas para mim fechou com chave de ouro justamente o que a Márcia trouxe, porque tudo aquilo funciona quando a gente tem o equilíbrio entre a disciplina e o amor. Sem aquilo, olhar os 10 passos na mão de alguém que já é autoritário, ele entende que ele tem que só seguir a regra, né? E aí me incomoda porque eu já vi isso acontecendo, principalmente em famílias com a questão de abuso das crianças. Então, exatamente. Legal. Oi, gente. Oi. Que é importante, né? Uma coisa que meu esposo fala, e eu também gostei muito disso, é que o amor sem justiça é um sentimento apenas, né? É um sentimentalismo só, né? Tem que ser um amor com justiça. E isso a gente só consegue, como o Nilson... A minha internet caiu, tá, Nilson? Você estava falando, eu perdi um pouco aí da tua fala, mas eu ouvi até onde você trouxe do livro, né? Esse livro é muito bom, realmente, eu li, né? Que traz ali o exemplo de Jesus, e ali, quando nós temos esse olhar, é maravilhoso, né? Porque nós vamos conseguir, quem tem filhos, ser pais benevolentes, né? Firmes, mas com amor. Isso faz a diferença, porque quando eu não tenho esse amor, né, amor, eu tenho amor, eu fico falando que tem amor, mas não é um amor com justiça, não é? E a justiça, só quem é justo é Deus, né? A gente olha para ele, a gente segue o exemplo dele. Então, aí sim, vamos conseguir, né? Vocês vão conseguir ser pais benevolentes, que vão ser pais firmes, mas com amor, com justiça, né? Não com sentimentalismo. Faz toda a diferença na vida. Beleza. É isso. Obrigada, Márcia. Obrigada, Nilson, também. O papel da igreja na educação dos filhos, né? A gente vê isso que eu ia falar, né? Que a Márcia deve ter vivido muito isso. Tem pais que pegam a criança, deixam lá no Kids e acham que aquilo é a educação que o filho vai ter, né? O que ele aprende lá em 1 hora, 2 de escola bíblica, de Kids, é o que vai bastar para a vida dele. Então, não é bem isso, né? A igreja, ela vai reafirmar os preceitos bíblicos. Aquilo que você já trabalha em casa, a igreja vai caminhar junto, né? E tem gente que acha que não, que largou o filho lá e a igreja que se vire, que tem que ensinar. Ai, mas não vai na escolinha? Mas na IBD? E o que você fala em casa? Qual é o exemplo que dá em casa, né? Então, ela reafirma os preceitos bíblicos, ela aperfeiçoa o relacionamento conjugal, na medida em que fala-se, né, de púlpito, mensagens que são para o casamento, tem o Ministério de Família, que tem aqueles cursos maravilhosos. Então, na medida que trabalha essa parte da família, a igreja acaba aperfeiçoando o relacionamento conjugal. E esse relacionamento conjugal aperfeiçoado vai agir, né, na educação dos filhos de uma forma melhor. E também ela derruba as barreiras no lar, né? Tudo que acontece na igreja, muitas vezes no lar existem coisas
que são tratadas daquele jeito, como alguma questão de autoritarismo, né? De repente a pessoa vem para a igreja, ela ouve a mensagem, ela trabalha naqueles ministérios lá de família, e ela vê que aquilo está errado, então derruba essa barreira. Então a igreja ajuda nesse sentido também. Ela não é a única responsável, né, na criação dos filhos, ela é um apoio, ela vai apoiar através das mensagens, dos ministérios, do Kids, da criança lá. Então, vocês falaram bastante de exemplo, né? Seja o exemplo na vida de seus filhos, né? Como diz em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, alguém está vendo, né? Deus está vendo o que você está falando, o filho está vendo a sua postura. Tem até na bibliografia um link que é aquele filminho que vocês já devem ter visto, Crianças Veem, Crianças Fazem, que mostra a criancinha fumando, jogando, vomitando, xingando, jogando lata na rua, porque viu o pai fazendo isso. Tem esse filminho lá também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o objetivo de todo pai cristão e de toda mãe cristã, né? Que a sua casa toda esteja servindo ao Senhor. E isso a gente vai conseguir, né? Deus nos ajuda, se nós tivermos essa boa vontade, esse desejo. Eu creio que eu errei como mãe, porque ninguém é perfeito. Mesmo a gente tendo toda a educação, participando de tudo quanto é palestra, participando de cursos, lendo livros, e eu estou falando isso de mim. Tudo quanto era palestra que tinha, eu ia, comprei, tenho diversos livros em casa, se vocês precisarem, aí você que está filho mais novo, eu tenho um monte de livro em casa, li, vi filme, fiz tudo aquilo que eu falei que fiz, e vejo que, né, a minha filha não está do jeito que eu queria que tivesse. Algum momento eu errei, mas também não vou ficar me culpando, porque todos erram. Se você olhar as famílias, toda família tem um erro, não tem essa que é perfeita. Existem problemas, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Então, não tem como eu, imperfeita, fazer algo perfeito. Perfeito é só Deus. Então, eu faço a minha parte. Aí, essa pessoa, ela vai ter o livre-arbítrio de agir depois. Ela ouviu, ela aprendeu. Mas eu não quero seguir isso agora. Vai desviar, vai sofrer a consequência, vai voltar para reconhecer que errou, como o filho pródigo. Mas aquilo que estava lá, ele vai se lembrar sempre, né? Então, a gente traz esse estudo para ajudar, mas não é assim, fez isso, não vai ter problema nenhum, vai ter problema, né? Nós somos imperfeitos, nossas famílias são imperfeitas, mas nós seguimos a um Deus que é perfeito e que tem toda a vontade de nos ajudar. Então, se a gente tem o poder de nos ajudar, se nós temos a vontade de que isso aconteça, então vai ser assim, 90% de chance da coisa não dar errado, né? Mas que todos os pais de algum momento erram, ou porque deu muito, ou porque deu pouco, né? E esse título, né, famílias, filhos de lares desestruturados. A gente sabe também que Deus pode mudar todas as histórias. Eu sou fruto de um lar desestruturado. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, meu pai não me deixou ficar com a minha mãe, ele me trouxe para morar com ele. Como ele não podia cuidar de mim, ele me pôs no colégio interno, então dos 7 aos 14 eu vivi no colégio interno, depois vivi com ele era muito rígido, muito mesmo, ao extremo. A Letícia falou que o pai não, até o jeito de sentar, né, que criticava, o meu pai não deixava nem eu rir. Quando eu estava com a minha irmã, a gente rindo, fecha esses dentes, está rindo do quê? Nem rir eu podia. Então, eu tive uma educação muito rígida, muito mesmo, assim, extrema. E ficou morando em colégio interno, então, né, já viu. Então, eu sou ali, fruto desse lar que foi desestruturado. Mas, no momento da minha vida, com 18 anos, eu encontrei Jesus. Então, as coisas mudaram. Mesmo aquele lar desestruturado, não foi o que foi a vida, não foi pautada naquilo. Então, com 18 anos, eu aprendi sobre Jesus, né? Comecei a frequentar as reuniões, a escola bíblica, todos os ministérios que eu pude, e isso foi me fazendo. Então, aquele passado ficou no passado. Lógico que algumas coisas, como o Nilson falou, a gente tem no nosso, sei lá, se é na personalidade, no temperamento, alguma coisa, quando você vê, você está agindo, né, daquilo lá, mas isso não pautou a minha vida. Eu lembro muito do que eu vivi para não repetir. E tive, assim, graças a Deus, a bênção de ser alcançada por Jesus, né, com 18 anos.
Então, aquele lar desestruturado que tinha tudo para dar errado, meu pai bebia, levava bêbado em casa, eu podia ser, sabe Deus o quê? Né? Se não tivesse encontrado Jesus, mas no meio do caminho ele me resgatou. Então, mesmo que tenhamos lares desestruturados, né, Deus é misericordioso e ele alcança. Em algum momento, isso ele pode fazer um milagre. Acho que é isso. Conclusão. Criar filhos não é uma tarefa fácil, não é mesmo, eu posso falar porque eu vivi, estou ainda vivendo. Exige muita determinação para que os pais não acabem negligenciando suas responsabilidades. Vale lembrar que nem sempre os pais erram nas suas obrigações. E ainda assim pode ocorrer que alguns de seus filhos não correspondam às suas expectativas. Exatamente o que eu falei. Eu fiz o que eu achava que deveria fazer e na minha visão, hoje minha filha tinha que estar de outro jeito, continuar servindo, tal, mas ela escolheu outro caminho no momento. E vai passar por isso, vai colher as consequências disso, mas eu creio que ela vai voltar, se Deus quiser. E aí a bibliografia, quer ver aqui um que fala...